Olá, eu sou Desirê Rose, apresentadora do programa Divulga Mais TV, e hoje estou aqui com o Nick Nilson, ator, diretor, produtor, cineasta, roteirista. Dá um oi aí, fala um pouquinho de você. Oi! Bom, é o seguinte, né? É que no cinema, principalmente o cinema brasileiro, né? Que é um cinema que a gente faz sem dinheiro, sem verba nenhuma, quase. Quando tem um pouquinho só. Então a gente é obrigado a fazer diversas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente faz. Eu comecei como roteirista, né? No cinema. No teatro eu comecei como ator. Depois eu me transformei em diretor de teatro. Ali no teatro eu aprendi a fazer também cenários, né? Aí mais tarde eu quis fazer figurinos, só que não deu certo. Porque daí eu não aprendi a trabalhar com máquina de costura. Sabe, eu acho que não tive paciência para aprender a máquina de costura, né? Então figurinos eu desisti. Mas cenários eu faço bastante. Fiz muitos cenários de teatro. Continuo fazendo cenários para o cinema também. E aí passei a escrever. Eu fiz alguns cursos livres de roteiro. Depois, quando entrei na faculdade de cinema, aprendi os roteiros, uma pequena parte na faculdade. A faculdade quase não ensina a gente, né? Quase não ensina, mas dá para aprender alguma coisa. E assim, sabe, e faço produção também, e corro atrás de tudo, e você tá ali sempre ajudando todo mundo, né? Eu só não posso gravar. Sabe por quê? Porque primeiro que quem usa óculos é tão difícil, parece, olhar naquela você acha que atrapalha, né? Atrapalha e tal, né? E segundo porque não sei, eu acho que eu não tenho muito tato, né? Para trabalhar ali tem que ter paciência, né? Não pode tremer, não pode isso, não pode aquilo e tal. Então eu não gosto muito de trabalhar gravando, isso aí não gosto. E como que você começou nessa vida artística? Como que foi seu começo? Onde veio assim, quero ser artista, que aconteceu? Bom, foi assim. Eu era pequeno, quer dizer, eu sou pequeno ainda, mas eu era criança, e aí eu fui até o cinema, eu fui assistir ao filme do Pinóquio, aquele desenho do Pinóquio. Tá. E eu me lembro que o cinema todo escuro, assim, bonito, e aquela emoção de pela primeira vez ter entrado ali, e aquele desenho lindo do Pinóquio, sabe? E o Gepeto estava com uma lanterna procurando o Pinóquio. E ele gritava assim, Pinóquio, Pinóquio. E procurando naquela neve caindo, o Pinóquio lá do outro lado tremendo, tá? Você sabe que aquilo ficou na minha cabeça, aquele grito do Gepeto procurando o Pinóquio. Até hoje eu ouço direitinho, sabe? Pinóquio, Pinóquio, procurando. E eu falei assim, nossa, que coisa mais bonita que é o cinema, né? Tava lotado de crianças da escola e tal. Eu falei assim, um dia eu vou fazer um desenho. Comecei por aí, um dia eu vou fazer um desenho igual a esse. Mas eu era bem criança, devia ter uns 7, 8 anos, não muito mais que isso. Aí eu vim pela vida fora. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu nunca tinha ido ao teatro, nunca. Na minha cidade, interior de São Paulo, Limeira, interior, não tinha teatro, não tinha cinema, sabe? Aí de repente abriu um cinema. Passava filmes de Jesus Cristo, na Páscoa, no Finados passava também. Nessas festas religiosas eles procuravam passar filmes religiosos. E logo em seguida, eu não sei se já existia esse movimento, mas veio o Mazzaropi com os filmes dele. Nossa, aí foi um transtorno, sabe? Eu me lembro
que a fila para entrar no filme do Mazzaropi dava volta por trás do cinema, no quarteirão assim, e não cabia aquelas pessoas dentro do cinema. De tanta pessoa que queria ver os filmes do Mazzaropi. E eu comecei então assistindo aos filmes do Mazzaropi. Foi muito legal. Mais tarde, quando eu tinha meus 16 anos, 15, 16, eu me mudei para Campinas, que eu queria estudar, não tinha condições de estudar lá, não tinha escolas assim e tal. E eu queria estudar, aí eu vim embora. Aí eu me lembro que eu fui no Sesc. Eu fui no Sesc pela primeira vez para ver um espetáculo de teatro que se chamava O Castelo de Morumbi, do Jurandir Pereira. E os atores que estavam fazendo aquela peça eram sensacionais. Muito bons, sabe? Muito bons. Tinha um neguinho, que hoje ele é amigo meu, já trabalhou comigo no teatro, já trabalhou comigo em filmes também. Ele se chama Euclides Rayala. Naquele tempo eu não o conhecia pessoalmente, né? Mas ele fazia todo mundo rir, ele era um pastorzinho de ovelhas, né, na peça. Quando eu vi aquela luz do teatro, quando eu vi aquele cenário se transformando, sabe? Uma escadaria descendo assim, e descia. Nossa, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Quando terminou a peça, todo mundo saiu do teatro, e eu fiquei lá assim, que nem um bobo. Eu não tinha coragem de sair, e ficava olhando para o palco e recordando tudo que havia passado. De tão mágico, de tão maravilhoso que foi para mim aquilo lá. Aí eu falei assim, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas como fazer isso? Aí eu criei coragem, fui até o produtor desse espetáculo lá, os atores todos lá. Eu falei assim, na simplicidade, eu queria fazer isso aí. Como que eu faço para fazer isso aí? Isso aí o quê? Eu falei, ser ator, participar do espetáculo aí e tal. Aí ele perguntou, você já fez? Eu falei, não, eu fiz alguma coisinha de escola, assim, né? Algumas apresentações de escola, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, olha, nós fazemos teatro para as escolas. E estamos sempre precisando de atores e tal. Então você pode começar a viajar com a gente. Quando faltar um ator, você entra. Quando um ator ficar doente, você entra. E enquanto isso, você trabalha lá na bilheteria, trabalha aqui ajudando a gente. Depois eu te ensino a fazer luz. Depois eu te ensino a fazer o som e tal. Você vai trabalhando com a gente aqui. E faltou alguém, você já entra. Menina, parece uma praga, né? Mas naquela semana mesmo, um ator saiu. Um ator saiu, e quando ele saiu, eu já tinha assistido a uma meia dúzia de espetáculos para a escola. Então eu já estava familiarizado com aqueles personagens todos e tal. Quando ele saiu, eu já sabia de cor o texto dele. E sabia tudo que precisava fazer. Já entrei. Então, acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, quando eu fiz a minha primeira peça. Sabe? Aí, de lá para cá, nunca mais parei, fiz dezenas de peças adultas, dezenas de peças infantis. Começou como ator, né? Comecei como ator e fazendo esses... Aí foi aprendendo as né? outras profissões lá mesmo nessa companhia? Lá mesmo, fiquei uns 2 anos nessa companhia, mais ou menos. Aí a gente foi para o Rio, depois foi para São Paulo. Tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, poxa, eu vou escrever uma história e vou produzir a minha história. E vou alugar um teatro aqui e colocar a minha história. Aí eu fiz um espetáculo que até hoje ele me rende alguma coisa em dinheiro, mas mais do que isso, que ele me rendeu grandes lembranças, grandes alegrias, que foi o Grilo e o Vagalume. Várias companhias já fizeram esse espetáculo. Para dizer a verdade para você, esse espetáculo nós fizemos até no circo, que eu trabalhei uma época, uma temporada no Circo Encantado, que é do Fred Federici.
Nesse circo eu fiz cenários, fiz tudo para o Grilo Vagalume e a gente encenava para as crianças aos sábados e domingos esse espetáculo, dentro do circo. Foi maravilhoso. E em São Paulo também deu tudo certo e a gente fazia as escolas e tal. A partir dali, eu nunca mais trabalhei com o teatro para outras pessoas. Eu produzia os meus espetáculos adultos e infantis. E nunca mais trabalhei para nenhuma companhia. Então, eu devo ter trabalhado em toda a vida para 2 ou 3 companhias no começo da minha carreira. Depois eu mesmo era o produtor. Eu contratava, eu fazia tudo. E a gente tocou o barco e foi. E São Paulo era um celeiro maravilhoso de artistas, de tudo, né? Ali eu conheci todos esses artistas mais antigos que você possa imaginar, eu conheci ali. Foi lindo, sabe? Essa carreira de teatro. Ali no Teatro da Paulista, do SESI da Paulista, que trabalhava o meu amigo Richard Sparadisi, ele era administrador e diretor das peças ali do SESI, algumas peças, e de todas as da CIPA, que é aquele teatro voltado para a indústria, né, para os trabalhadores da indústria e tal. E eu entrei lá. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos trabalhando lá, sabe? Recebia mensalmente, era carteira assinada, era muito legal, né? E a gente fez grandes espetáculos lá, muito bacanas. E com isso também eu fui fazendo amizade com os atores. Ali eu conheci todos os atores mais antigos, né? Everton de Castro, Weston Capri, as atrizes todas, esses atores que estavam na televisão e que faziam o teatro do SESI também. Eu mantive essa amizade com eles durante esses anos todos. Aí eu estava produzindo um espetáculo no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, chamado Capitães da Areia, da Areia, que era uma adaptação do livro do Jorge Amado. Sim. Né? Capitães da Areia. Aí eu estava lá trabalhando, me aparece lá um menino pretinho, muito legal, magrelo, com as mãos assim, sem saber onde colocar muitas mãos e tal. E trabalhava um bando de molecada nesse espetáculo do Capitães de Areia, porque inclusive tinha o pessoal lá que trabalhava, né? E 2 pessoas iniciaram a trabalhar no teatro nesse espetáculo. Um foi a filha da Débora Duarte, né? E o outro foi esse menino que apareceu lá, que hoje fez, né, o Mussum. Hoje ele é o Mussum no cinema e está fazendo extraordinariamente bem, que foi o Ailton Graça. Ailton Graça, sabe, ele iniciou praticamente a vida dele teatral ali. Tanto é que anos depois, muitos anos depois, eu procurei para fazer um filme que eu estava fazendo, que era O Lucro Acima da Vida, que falava a respeito da Shell. Quem que eu encontro, quem que eu convido e quem vem trabalhar? Ailton Graça. Sabe? Mas isso já um tempo depois, né? Muito tempo, uns 30 anos depois. Sabe? Ele já era um ator maravilhoso. Esse trabalho era teatro também? Não, esse já foi filme. Já foi filme? Filme. Esse já foi filme. Sabe? E você estava o que lá? Ator, produtor? Produtor, diretor, roteirista, né? E o que você mais gosta de fazer dessas profissões todas? Eu penso assim, a necessidade criou esse ambiente, né? A necessidade, você não tinha dinheiro para pagar esses profissionais, eram caros.
Então você acaba aprendendo e fazendo. Mas, na verdade, o interessante é focar. Você focar como ator, focar como diretor, focar como roteirista, isso seria o ideal. Mas nem sempre dá para fazer isso. Não dá. É um cinema tupiniquim, é um teatro tupiniquim. A gente sabe que não tem essas fazer várias coisas, né, para sobreviver na arte. Se quiser trabalhar na arte, sobreviver na arte. Senão tem que fazer trabalhos paralelos, trabalhar no banco e fazer a arte, trabalhar de pedreiro, fazer a arte. Tá. Eu, graças a Deus, não precisei sair do mundo da arte para fazer outra coisa. Tanto que eu não tenho registros na minha carteira de outra coisa, de outra função, tipo comerciante, pedreiro, mecânico, não tenho. Eu só tenho ali os meus DRTs todos, né? Também sou formado em comunicação, então eu tenho jornalismo. Acabei de fazer agora também o mestrado em cinema, terminei agora esse ano passado, em dezembro. Então, mas eu não sei se eu teria paciência para fazer doutorado em cinema. Fiz mestrado, tá bom demais, sabe? Mas já tá bom. Mas sei lá. Mas é importante estudar, saber, fazer essas coisas. E cada vez que a gente estuda e vê, a gente estuda na realidade. A gente estuda um cinema e a gente estuda um teatro da Europa. A gente estuda tudo isso dos Estados Unidos. Então lá é tudo muito bonito. Lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro para produção, lá tem dinheiro para divulgação. As coisas são muito diferentes aqui. A gente não pode querer fazer um parâmetro das coisas, das produções nossas aqui com essas produções. Não podemos fazer de jeito nenhum. Não tem como comparar, né? Não. É muita verba para lá, né? Além de verba, lá, tanto na Europa, na Índia, também é assim, e nos Estados Unidos, em Hollywood, eles transformaram isso numa indústria. Então isso é um produto. O ator faz parte desse produto, também é um produto, e trabalha e ganha muito bem e tal, e eles vendem para o mundo inteiro. Agora, se a gente faz um cinema aqui, ou um teatro aqui, a gente vende para quem? Para nós, brasileiros aqui. E olha lá, quando viaja aqui pelo interior de São Paulo ou alguns outros estados. Eu tive o prazer de conhecer alguns estados, Belém do Pará, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, o interior todo de São Paulo, tudo viajando com peças de teatro. Então foi muito bonito. Ou filmando, como foi o caso do Amazonas, foi filmando o Rio Amazonas, aqueles outros rios, a pesca, tudo que tem lá. Então, eu sou muito agradecido à arte, porque ela me deu oportunidade de conhecer esses locais, de conhecer pequenas partes do Brasil, né? Isso foi muito legal. Outra coisa que eu agradeço à arte é ter conhecido atores fantásticos, sensacionais. Por exemplo, na minha lembrança, uma coisa que não sai é ter conhecido o Plínio Marcos. Uhum. O Plínio Marcos, ele tinha toda terça-feira ele se reunia no Orvieto, que era um restaurante muito legal, né? E no Piolim e outros restaurantes da noite ali, ele se reunia com a turminha dele. E o Richards fazia parte dessa turminha, sentava na mesa dele. Então, eu, moção assim e tal, fui para lá. Eu me sentava na mesa, porque eu era amigo do Richards, mas eu não abria a minha boca. Não abria. Eles conversavam, eles falavam sobre teatro, sobre um monte de coisas, os livros que o Plínio Marcos escrevia,
Aí ele chegava tudo feliz lá, dizendo, tive uma ideia, estou escrevendo um livro, assim, um roteiro, tal, né? Eu nunca abria a minha boca, eu ficava em silêncio, só ouvindo, só escutando. Porque eu já tinha visto e ouvido pessoas que sentaram naquela mesa querendo dar algum palpite e tal, e eu vi o Plínio Marcos chegar e falar assim, cala a boca, você não sabe nada, sabe? Então eu tinha esse pavor, esse medo, mas aprendi muito, calado eu aprendi muito, aprendi bastante. E os atores mais antigos, atores mais velhos, assim, nossa, uma vez eu fui até, o Richard trabalhava na companhia Paulo Autran e fazia, acho que era o Caixeiro Viajante ou Pato com Laranja, ou os dois. Nesse período eu fui até a casa do Paulo Autran, fomos recebidos muito, muito bom gosto dele e tal, e passamos lá a madrugada conversando sobre teatro, sobre coisas, né? Depois, mais tarde, eu me tornei amigo da Eva Tudor e a gente se falava, era telefone ainda, não tinha redes sociais, né? Mas a gente se falava e a gente se encontrava em São Paulo, no Rio. Sempre que ela estava fazendo alguma coisa eu ia lá para ver e tal. Então, eu tenho boas lembranças de atores maravilhosos, sabe? Muito legal. E como que era trabalhar com esse pessoal? Esse pessoal tinha alguma coisa assim diferente? Algum ritual para atuar? Ou não? Olha, ali no Teatro do SESI, não da Paulista, mas o Anchieta, em São Paulo, nós tínhamos ali um espetáculo maravilhoso que era interpretado, eu não me lembro direito quem era, mas a Madame Morinot trabalhava, era viva ainda, e ela era considerada uma dama do teatro. Uhum. Ela já estava bastante velha, mas ela chegava, se o espetáculo fosse às 7 da noite, ela chegava às 3 horas da tarde, Uhum. Ela ia para o palco, ficava sentada, não sei se passando o texto na cabeça ou visualizando tudo que ela ia fazer à noite. Eu sei que ela dizia, esse palco aqui é sagrado e isso aqui é o templo do teatro. Então um dia, eu, moleque, né, perto dela, um moleque, eu não sentei, subi no palco durante o dia, enquanto arrumava a luz, arrumava as coisas, eu sentei na cadeira onde ela sentava, e ela chegou. Uhum. Meu Deus, levanta daí, menino. Moleque, né? Levanta daí, moleque. Eu me levantei assim e ela falou, nunca mais você faça isso, porque isso daqui é sagrado. Então eu vi que para ela o teatro era sagrado mesmo. Não podia sentar na cadeira dela? Não, e não é por ser a cadeira dela, vai mais além ainda, é por ser sagrado mesmo, sim, sabe? E eu tava ali, andando para lá e para cá no palco e mexendo em alguma coisa, sabe? Então, eu senti o tanto que eles veneravam aquilo. E tem outras histórias de atores também que eu já ouvi que também veneravam o palco como sagrado. Tinha algumas superstições, talvez, né? Superstições, eu não estou lembrado assim de superstições. Não me ocorre agora assim algumas superstições. Tinha esses rituais de demorar, de antes de começar o espetáculo, dar as mãos e pular, e a gente tinha até um versinho, né, que falava assim, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me guia, me guarde, me protege nesse espetáculo desta noite, amém. Era legal. E pulava, sabe, era muito legal, muito bacana. Isso tinha, eu me lembro, vários espetáculos que eu fiz,
tinha esse ritual de dizer esse versinho. Você tem alguma peça, algum trabalho que mais te marcou, que você mais gostou? Eu acho que o que eu mais gostei mesmo no teatro mesmo, porque ele era visceral, era forte e o meu papel era maravilhoso, foi Machado de Assis. A gente fez Loucuras de Machado de Assis, que era uma colagem de vários textos do Machado. E olha, eu vou falar para você, aquele texto me marcou muito. E eu viajei muito com aquele espetáculo. E talvez isso tenha marcado bem a minha carreira. Outra coisa que marcou minha carreira, assim, porque talvez as pessoas não conheçam, mas em São Paulo tem vários teatros que foram famosos, né, dos anos 40, 50, 60, sei lá, eram teatros famosíssimos, tipo, tinha o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. O TBC, fantástico, né? Eu conheci ali no TBC o Antônio Abujanra, que estava administrando aquele teatro. Mais tarde, ele passou para as mãos da dona Magnólia Lago. E ela comprou tal, aquela coisa. E o meu sonho era me apresentar no TBC. Eu queria o palco TBC. Eram três teatros. O pequeno embaixo, aí tinha o grande acima, e lá em cima tinha a salinha de arte. Eu falava, nem que for na salinha de arte, que cabia umas 50 pessoas. Eu quero. Lá embaixo cabia 120 pessoas. E eu acabei indo para o teatro lá embaixo, que tinha lá umas 120 pessoas. Eu fiquei mais de um ano com o espetáculo de Doido e Louco, lá naquele teatro pequeno do TBC. Mas eu estava no TBC, era o meu sonho. Saía no jornal, né? A peça, meu nome e o teatro TBC. Mas eu não fiquei contente com isso. Eu falava assim, porque junto com o TBC, com o teatro, grudado assim, e fazia parte do teatro, tinha o Nick Bar. O Nick Bar, nos tempos mais antigos assim, ele foi um encontro da sociedade. As pessoas iam ao teatro e terminavam o teatro e vinham para o Nick Bar, sentavam naquelas mesas e discutiam, os atores estavam ali. Aquilo ali fervilhava de gente. O Nick Bar era famosíssimo e fazia parte do TBC. Quando eu cheguei, já não existia mais o Nick Bar. Fechado aquela parte, tudo. Mesmo o Teatro TBC já havia sido todo reformado, já não era aquele TBC de antigamente que a gente ia e tal. Mas mesmo assim eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser o administrador do TBC e que eu queria ser aquele cara que ia reviver o Nick Bar. Então eu cheguei com aquela força, né, colocando espetáculos maravilhosos no TBC e tal. E tentei reabrir o Nick Bar, já coloquei já luzes e tal. Não deu certo. Outra época, outros anos, outra história. Não consegui reabrir o Nick Bar. E eu fui o último administrador do TBC. Depois de mim ele fechou as portas. E eu não sei se está com a prefeitura ou não, ou se continua fechado. E você gosta de fazer mais o quê? Comédia, drama? Tanto faz pra você? Tem um gosto? Não. Tanto faz. Eu me exercito demais em cada um deles. Num eu exercito o humor, no outro eu exercito o drama, né? Então eu gosto muito. Eu não tenho preferência assim, não. Sabe? Claro, quando você vê o teatro lotado e todo mundo dando risada, você se sente o bambambam ali, né? Mas também fazer um drama bem feito. Escutar um silêncio total e as pessoas estão chorando num drama, é bonito demais também. Você falou que conviveu com alguns nomes aí, você citou Plínio Marcos, ele tem um trabalho bem ousado. Na vida dele também era assim, como é que era? Era. Ele
Inclusive ele fez parte do grupo de teatro Passárgada lá no início do trabalho do Richard Paradisi. Sim. Né? E ele, então, naquele tempo ele já era rebelde, já era além do tempo dele. Sim. E ele fazia isso social. Era isso que eram os temas dele. E os temas diários. Né? Que ele pegava o ladrão, a prostituta, isso, aquilo. Era muito, muito diferente dos outros teatros que estavam ali. Porque trabalhava essa parte social. Né? Agora, ele como pessoa, tem muita gente que não gosta dele. Porque ele era terrível. Ele era terrível, era rebelde, era uma coisa assim, sabe? Ele não, era um inconformado com o mundo e com as coisas. Eu me lembro muito bem disso. Pouquíssimas vezes eu conversei com ele, puxei algum diálogo. Mas trabalhar junto, não eram amigos assim? Não éramos amigos, não trabalhamos nunca junto. Eu nunca fiz um texto dele, mas eu me sentava na mesa onde entendi. eles faziam as discussões teatrais, onde ele comandava essas discussões, onde ele comandava essas conversas. E eu, novinho, não podia abrir minha boca, ficava em silêncio ouvindo. Sim. Sabe? Mas ele era terrível. Tem gente que não suporta ele, tem gente que não suporta nem os textos dele, porque são bem são usados, né? São claros, Yeah. são muito verdadeiros, são muito cruéis, mas é o que acontece. É a realidade. Ele é a realidade, ele trouxe aquela realidade, colocou em cima do palco, mas não nua e crua. Ele enfeitou, ele deu vida àquilo lá e tal. Eu compreendo como é que ele fazia. Eu, né, eu acho legal, acho bacana, mas não é todo mundo que gosta de Plínio Marcos, não. É verdade. Você citou aí também o Paulo Autran? O Paulo Autran já era um outro tipo de trabalho. O Paulo Autran era um tipo de teatro maravilhoso que ele fazia, que era um teatro comercial no Brasil. Mas não comercial para vender qualquer coisa. Não comercial para vender qualquer comédiazinha e ganhar dinheiro e pronto. Não. Os textos que ele fez foram os textos que foram montados no mundo. Morte do Caixeiro Viajante, Pato com Laranja, Nossa Cidade, Coriolano. Então você vê que são espetáculos que tiveram montagem no mundo todo. Então isso é fantástico. Agora hoje, se você chegar numa faculdade de cinema, de teatro, na escola de teatro, e você falar em Paulo Autran, ninguém sabe. Ninguém conhece. Ninguém. Sabe, se você... Vamos pegar... Mal e mal, eles conhecem Um Grande Otelo, conhecem aí alguns mais antigos assim, mas tem muita gente que deu a vida e que deu vida ao teatro também, e que essas escolas não ensinam, não mostram. E ele, então, produzia esse tipo de espetáculo. É comercial? Sim, era comercial, mas era cada história fantástica, sabe? Ele não fazia comedinha por fazer comedinha, não. Ele era fantástico. E, em termos de inteligência, e em termos de cultura, nossa, ele era demais. Ele era muito culto, muito culto. Ele conhecia a história do teatro mundial, ele conversava com você a noite toda. Ele era fantástico mesmo, sabe? E as pessoas que trabalhavam com ele, Karen Rodrigues, trabalhou muito com ele em quase todos os espetáculos dele, Arnaldo Dias, toda essa gente tinha muita cultura. É o que falta para todo mundo hoje. Hoje você pega um ator que está começando, ou já com 10 anos de teatro, ele não tem nenhuma cultura, nem cultura teatral e nem cultura diária, corriqueira. Mas você acha que é por que isso? As pessoas não estão interessadas em aprender ou não é ensinado? O que você acha? Não tem nenhum interesse. Eu acho que o que acontece é que a pessoa quer fama, quer sucesso imediato. Não quer estudar. Não quer passar por escola, não quer passar por uma faculdade, não quer estudar
por si mesmo, porque hoje as redes sociais estão aí, tem o Google, tem tudo, muito e agora mais fácil. Inteligência artificial, o que você procura está ali, não está? Sim. E mesmo assim eles não têm interesse nenhum, porque o que eles querem fazer? Querem fazer a novela da Globo. Sim. Querem fazer a novela da Globo, só. E ali eles falam, não, a hora que eu fizer a novela da Globo eu vou explodir, vou em frente, tá? Então eles não se importam. Então, olha, hoje a coisa mais difícil é você reunir uns atores na mesa, 10 atores na mesa, depois do espetáculo, e conversar. Ninguém tem cultura teatral para conversar. Ninguém tem cultura de cinema para conversar. É um ou outra pessoa que são mais atirados, que gostam disso, que têm vontade de aprender. Tá? Por outro lado, atores que estão sentados ali não sabem nem falar. Não sabe português, não sabe história, não sabe falar de geografia, não sabe falar. Se você perguntar, qual é a capital do Amapá, o cara já treme, já não sabe. Então, o que é importante para eles? É o entretenimento. É fazer ali a telinha, é fazer o cinema e aparecer na telona, é fazer o teatro, está todo sábado e domingo lá fazendo o papelzinho dele. E ele não tem essa preocupação, como tinha os antigos, de aprender, de estudar, de ser culto naquilo que você faz. Né? E culto também no dia a dia. Culto com essa cultura geral. Você nessas profissões todas, você falou que fez cinema, né? Mas você chegou a fazer cursos também? Ou foi muito na prática? Você falou que é cenógrafo, roteirista, né? Isso. Roteiros eu fiz cursos livres, cursos livres de roteiro. Na roteiraria, né? Eu fiz. Depois, mais tarde, Leandro, até você depois veio, bem depois, Sim. Nós montamos a sala de roteiristas Sim. no Rio de Janeiro. Então, olha só que bacana que foi. Nós conseguimos fazer uma sala de roteiristas. Isso foi muito sensacional, né? Uma coisa que a gente nem sonhava. Ali nas dependências da Cavídeo, né? Sim. Do Cavi Borges. Então, ali foi nossos primeiros passos, né? E então a parte de roteiro que ensina na faculdade é muito fraquinho. Pelo menos eu passei pela faculdade, é muito fraco. Então eu tive que fazer esses cursos fora. A parte de cenários foi aprendendo na prática mesmo, deixando tudo pronto ali para o teatro, para o cinema e tal. Atuação, eu não sei se eu posso ensinar você a atuar. Eu posso até mostrar caminhos, dar condições, tal, passar alguma experiência minha, mas ensinar você a ser ator, eu não sei. É meio difícil. Para mim é difícil isso. Porque a pessoa, ator, atriz, parece que ela já nasce com aquilo. Assim como o melhor dos mecânicos, assim como o melhor do pedreiro que constrói os nossos teatros maravilhosos. Então, veja bem, eu acho que eles já nascem com tudo isso. E a mesma coisa eu acredito no ator. Agora, claro, tem exercícios maravilhosos, né? Tem exercícios para que você possa abrir sua mente, Você, assim, na sua vida, trabalhou com muitos diretores. Como é isso? Como é que tá? Tudo. Ah, sim, trabalhei. Trabalhei e conheci também, e fiz amizades, e travei diálogos e pensamentos a respeito de como montar, não montar, de linhas de montagem, de espetáculos, etc. e tal. Estamos falando de teatro, né? Mas aí eu sou uma pessoa assim muito curiosa, tal, e eu queria conhecer o cinema da Boca do Lixo, que a gente chama Cinema da Boca do Lixo, que era o cinema que era feito em São Paulo, ali naquele pedaço da Boca do Lixo, certo? E só que quando eu cheguei lá já estava terminando esse período do Cinema da Boca do Lixo. Eu fiquei muito pouco tempo e logo em seguida acabou tudo. Mas mesmo assim, eu conheci gente maravilhosa ali. Eu conheci
Cleuri Cunha. Cleuri Cunha foi o cara que fez o Incêndio do Joelma, que naquela época foi um cinema assim premiado fora do Brasil, dentro do Brasil. Ele era um diretor maravilhoso nesse sentido. Tanto que o Joelma está fazendo 50 anos que pegou fogo, do Incêndio do Joelma, e eu sinto muito eles não terem feito uma matéria extraordinária com o Cleuri, porque ele foi o pai daquele negócio ali. O cinema daquela época ali era o Cleuri Cunha. Cleuri Cunha. Muito legal, tal. Mais tarde eu fui até a casa dele, há pouco tempo estive lá para conversar com ele. Anda muito doente, está bem velho, tudo, né? Mas foi um cara muitíssimo importante dentro do cinema brasileiro. Estive também, não cheguei a trabalhar tudo, apenas fui nas suas palestras e fiz perguntas e conversei alguns pedacinhos depois da palestra, assim, com Hector Babenco, que é o ganhador do Oscar, O Beijo da Mulher-Aranha. Né? Então veja, apesar de ele não ser brasileiro, ele é um diretor argentino, mas ele viveu no Brasil e fez cinema no Brasil, de muitíssima importância. Só que essas pessoas, nem o Oscar que ele ganhou deu a ele todo o direito de viver a vida toda e morrer, que ele morreu, sendo aquele diretor. Para ele terminar o último filme dele, acho que é o Meu Amigo, não me lembro direito o nome do filme, mas, poxa, ele não tinha dinheiro para terminar o filme. Então não é um Oscar que dá ao diretor, vou viver na sombra a vida toda. Né? Então, e os diretores de hoje, o Meirelles, o Salles, né? Tem uns diretores muito legais, né? E tem umas diretoras que estão surgindo também, que são muito importantes para esse momento do cinema do Brasil. Começaram a surgir as diretoras. Isso é muito importante, porque só tinha diretor, e elas estão colocando a mão na massa, estão vindo aí com filmes bonitos, filmes que até foram escolhidos para representar o Brasil no Oscar, né, como filme estrangeiro. Então, eu procuro conhecer esses novos diretores, essas novas diretoras, para ver o que elas estão fazendo, para ver que caminho está tomando o cinema do Brasil, sabe? Eu tenho muita curiosidade disso, então eu vou atrás. Eu fiquei sabendo que, assim, recente, durante a pandemia, também um pouco depois, você fez microséries, um projeto, né, que você teve. Como é que foi isso? Nós iniciamos no Rio de Janeiro, através da DMTV, né, do Leandro José, e ele me convidou para fazer um trabalho. E nós começamos a fazer esse trabalho junto com os atores ali, totalmente desconhecidos do grande público, mas são atores extraordinários. Atores que vieram do teatro, atores que já haviam feito Globo, atores que já haviam feito a Record, atores que haviam feito vários comerciais, mas ninguém conhece, né? E nós fizemos as microséries, que eram historinhas de 2 minutos, pouco mais, até 5 minutos, sabe? Mas é uma produção nossa, minha, do Leandro José, que era assim, para nos movimentarmos, para nós não ficar parado, né? E colocar toda aquela gente também para trabalhar, sabe? E foi muito legal, porque nós gravamos ali no morro, gravamos na comunidade, gravamos ali, né, naqueles bairros do Rio de Janeiro, na periferia, vamos falar assim, do Rio de Janeiro. Nossa, mas foi muito interessante. Então a gente tem aí acho que 4 ou 5
curtas, né? Ou microséries, que são fantásticos, sabe? Feito com esse tipo de atores. Nossa. E eu tenho uma coisa, eu gosto de trazer, de dar oportunidade para aqueles atores esquecidos, né? Então lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha a Gondim. Ela era aquela menininha que trabalhou no Chico City, lá no Chico Anísio, né? Que ele falava paim, aí ele falava muito assim, carinhoso com ela, tal. E ela cresceu dentro da Globo, e ela fez Chico City não sei por quanto tempo, os programas do Chico Anísio, né? Fez por vários anos, tal. Mas depois, esquecida. Ela estava trabalhando lá no sindicato do teatro lá no Rio de Janeiro, e a gente encontrou ela e falou, vamos lá trabalhar junto com a gente. E isso foi uma alegria para ela. E é o que eu faço hoje em dia aqui em São Paulo também, eu faço isso. Tem um ator maravilhoso, esquecido, vamos lá buscar, vamos fazer. O Richard tinha desistido. O Richard estava com quase 4 anos aí parado, doenças da mulher dele, as coisas e tal, e desistiu. Falei, não vai desistir não, vamos fazer. E aí trouxe ele para cá e começamos a fazer tudo de novo. Então eu estou sempre dando oportunidade. E oportunidade para esses atores novos também, que Sim. estão surgindo agora, que é difícil as produtoras chamarem, porque não conhecem, não tem currículo ainda, tal. Eu também chamo essas pessoas para fazer. Então, eu dou oportunidade aos esquecidos, aos que estão longe, e dou oportunidade também aos novatos que estão chegando. Eu fiquei sabendo que você agora está com um novo projeto, um curta, tá vindo aí. O que você espera? Falar o que sobre ele? E são 2, né, no caso? São 2. São 2 projetos que nós ganhamos do edital Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, que é um dinheiro pequeno às vezes, mas que sem esse dinheiro pequeno a gente não conseguiria fazer nada. Então nós temos um curta que se chama 4 Faces de um Defunto, certo? E que nós começamos a gravar agora nesse mês de fevereiro de 2024, nós vamos gravar agora. Veja bem, é um filme pequeno, é um curta, mas é um curta que eu diria que ele é educacional. Ele foi escrito pelo Chico Nascimento, que é uma sumidade assim, em educação. Na Bahia, em Salvador, ele é uma sumidade. Ele já foi até secretário de cultura, de educação da cidade dele. Eu acho que é Valência, não me lembro o nome da cidade dele, fica pertinho de Salvador ali. E ele, sabe, então em termos de educação, ele trabalha com professores, ele é palestrante, ele é um monte de... Então ele fez esse texto muito bonito que nós transformamos em linguagem de cinema. E hoje vamos começar a gravar esse filme. É muito legal. Por outro lado, nós ganhamos também, na cidade de Indaiatuba, nós ganhamos também o mesmo edital da Lei Paulo Gustavo, com Romeu dos Bonecos. Por que Romeu dos Bonecos? É porque é uma personagem dali de Indaiatuba, Rafar, Capivari, aquela zona rural toda, tinha um cara chamado Romeu, e ele era ventríloco, e ele trabalhava com 2 bonecos. Ele era fantástico, ele era um gênio mesmo. E o ventriloquismo, hoje praticamente acabou, né? A gente não vê mais, mas naquele tempo ele trabalhava tanto. Ele trabalhava em comícios, ele trabalhava nas fazendas, ele trabalhava em festas, sabe? E ele se tornou popular. E a gente conta essa história dele. As vitórias que ele conseguiu, apresentando no Teatro Municipal de São Paulo, apresentando no Carandiru para os presos.
Então ele se tornou muito popular. Eu não posso dar spoiler aqui porque, né, tal, né? Mas é uma história fantástica de um personagem nascido em Indaiatuba, que ninguém conhece, e que tem uma praça em Indaiatuba chamada Romeu dos Bonecos. Então a gente vai fazer esses dois, um é um curta e o outro é um média. O Romeu dos Bonecos é um média-metragem. Aí você tem o 4 fases de fundo. Esse é curta. Que é um curta, o Romeu dos Bonecos é uma média-metragem. Um aqui em Montemor. Montemor. Que a gente tá. Gravado dentro do cemitério. Dentro? E tá com medo? Cemitério. Tem medo? Não, tranquilo. Tranquilo. Sossegado. Mas tá com aquele friozinho na barriga, né? Você fica apreensivo porque não é você sozinho, um monte de gente e tem gente que não pode nem ver cemitério, né? É que tem medo. Tem muito, é um negócio horripilante e tal, né? Então você não sabe o que pode ou não pode acontecer nos momentos de gravações lá. Entendi. E aí tem o segundo que é na outra cidade. Na Indaiatuba. Foi aqui perto também. Pertinho aqui também, pertinho de Campinas, pertinho de Montemor, é tudo aqui na região. E o que você espera fazer com esses filmes? Festivais, botar no cinema, botar na internet? Cinema é complicadíssimo. Cinema não passa curtas. Sim. Média-metragem, então, nem se fala, é aí que não passa mesmo. Sim. Talvez uma TV ou outra poderia pegar esse média-metragem, fazer 2, 3 blocos dele e fazer. Sim. Né? Então, o que sobra para nós? Sobra YouTube. Sim. Certo? Que automaticamente vai estar no YouTube, para todo mundo ver. Isso vai estar. Depois sobra, se eles ficarem bons, porque nós vamos gravar com equipamentos de primeira. Sim. Certo? Nós vamos gravar com câmeras 4K, etc. e tal. Nós vamos gravar bem gravado. Mas não adianta ser bem gravado, a história tem que ser bem contada, um conjunto. Se tudo estiver legal, a gente pode ir para o Prime Video, para o Look, que são plataformas, para Play Brasil, algumas plataformas que aceitam esse tipo de curtas e médias e que a pessoa clica lá para assistir, entendeu? Mas cinema não vai. Sim. Isso eu garanto, não tem como ir, porque os cinemas não passam. E quem quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, dos curtas, faz o quê? Onde tá? Quais são suas redes sociais? Quais são as redes sociais do curta? Para quem quiser ficar ali acompanhando, ajudar, curtir, compartilhar, saber como que vai estrear, onde vai estar. Quem quiser, como é que faz? Ajude mesmo, hein? Compartilha mesmo, mete o dedo lá. Gente, olha, dessa maneira você não está ajudando a mim sozinho, mas 30, 40 profissionais que estão trabalhando, certo? E estão todos na minha rede social também, que é Nick Nilson, N-I-C, tá aí embaixo aí, ó. A gente gosta. Né? Vai colocar? Então, Nick Nilson, certo? Nick Nilson, diretor. Sim. Essa é a minha arroba. Então, o Instagram é isso, o Facebook também é isso, Nick Nilson, diretor. E é muito... Ali você vê o meu dia a dia, ali você vê os projetos que eu estou fazendo, participando, produzindo, ou como ator fazendo outros filmes, né? Ali dá para acompanhar bastante coisa. E depois que ficar pronto os filmes, também vai estar nessas plataformas e, consequentemente, vai estar os links todos ali. E aí a pessoa pode acompanhar o trabalho. Sim, se for para algum lugar assistir, né? Opa, né? Isso. Muito legal. E eu acho muito importante fazer curtas, fazer médias, porque séries e longas, às vezes a pessoa não tem nem tempo de ver. E os curtas, sendo bem feitos, é melhor do que um longa mal feito. Não é? Isso aí. Então, aqui chegando no final, eu queria que você falasse assim, para quem está começando, ou de um modo geral, quiser dar um conselho, falar alguma coisa, dar uma orientação, o que você acha? Bom, não seria um conselho, né? Não seria assim, mas um parecer,
alguma coisa que eu trouxe de experiência durante esses anos todos do teatro, do cinema. Olha, é difícil demais fazer. Talvez não seja nem difícil gravar. Talvez não seja nem difícil produzir, porque se tiver um pouco de dinheiro, você vai fazer, você vai produzir. Mas sabe o que é difícil? A divulgação disso é muito difícil, e os locais para a apresentação do seu trabalho, mostrar o seu trabalho é muito difícil. Eu tenho um projeto de mostrar dentro de faculdade, dentro de escolas, etc. e tal, mas assim, todos os meus filmes foram para as universidades. Eu fiz esse projeto dentro das universidades. O filme da Shell mesmo, acho que tem mais de 25 mil alunos de faculdade que viram esse, né? O Eu Sou Brasileiro um pouco menos, porque justamente foi na época da pandemia. Mas aí a gente fez também Assassinatos na Rua do Porto, que foi fantástico também. Já apresentamos em vários locais. Um outro filme muito interessante, muito legal, foi Lembranças. Lembranças nós fizemos lá na cidade de Américo Brasiliense através da Lei Aldir Blanc. E ficou um média-metragem assim espetacular, sabe? E tudo isso aí está no YouTube. Então, e gratuitamente, para que as pessoas vejam esses filmes, né? E o Eu Sou Brasileiro, agora eu acho que está na Prime Video, está no Amazon. Então, aí você que quiser acompanhar a gente, ajudar a gente, olha, tá lá no Instagram, nas redes sociais, 4 Fases de um Defunto. Tem também Nick Nilson, diretor, DMTV Produções. Quem quiser também me ajudar, Desirê Rose tá lá com as redes sociais. Ajude a gente, compartilha, fala pra todo mundo, né? Que a gente pode... E Romeu dos Bonecos. E Romeu dos Bonecos também. Tá lá nas redes sociais. Acompanhe a gente, ajuda o nosso trabalho, divulga aí. Então foi isso. Eu quero agradecer, Nick, pela entrevista. Obrigada. É isso, pessoal. Curte, compartilha, comenta. Ajuda a gente aí. Só lembrando que Romeu dos Bonecos é a produtora de Indaiatuba, né? Que é do Marco Antônio Rodrigues Matos, que é a M Matos Produções, sabe? Então, só para acrescentar, tudo que vai ser feito em Indaiatuba é através deles. Tá bom, beleza, ó.